Olá pessoal, bem-vindos ao canal Listas que Impressionam. Abrochem os cintos porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo dos mistérios. Preparem o seu chá de camomila, porque vamos embarcar numa viagem alucinante pelos 15 avistamentos de OVNIs mais surreais de todos os tempos. Será que estamos sozinhos no universo? Seria muita arrogância da nossa parte achar que somos os únicos seres inteligentes nesse mundão, né? A história da humanidade é recheada de relatos de coisas estranhas no céu. Desde luzes inexplicáveis a objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs. Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo incrível como este. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Preparados? Então vamos lá! Começamos nossa lista com um clássico, o caso que deixou todo mundo de cabelo em pé. Roswell, Novo México, 1947. Imaginem a cena. Um fazendeiro encontra destroços metálicos bizarros em sua propriedade. A notícia se espalha mais rápido que fofoca em grupo de família, e logo, o exército americano isola a área. O que era para ser uma investigação simples, virou um mistério internacional. A versão oficial? Um balão meteorológico. Mas convenhamos, desde quando balões meteorológicos são feitos de material que ninguém consegue identificar? As teorias da conspiração explodiram, gente. Dizia-se que o governo estava escondendo um disco voador e seus tripulantes alienígenas. Roswell virou sinônimo de OVNI e até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquele longínquo verão de 47. Será que foi mesmo um balão meteorológico? Ou será que o governo americano esconde um segredo extraterrestre? A verdade, meus amigos, continua lá fora. Em 1997, milhares de pessoas em Phoenix, Arizona, testemunharam um dos eventos mais impressionantes da ufologia moderna, as luzes de Phoenix. Imaginem só, uma noite tranquila, céu estrelado, quando de repente, um objeto gigantesco com luzes brilhantes surge no céu. E não estamos falando de um pontinho brilhante não, era algo colossal, que se movia lentamente, desafiando as leis da física. Testemunhas afirmam ter visto um objeto enorme em forma de V, com luzes que mudavam de cor, sobrevoando a cidade. Pilotos relataram ter visto luzes inexplicáveis no radar. O evento durou horas e até hoje divide opiniões. A Força Aérea Americana, claro, tratou de desmistificar o caso, dizendo que as luzes eram apenas flares de treinamento militar. Mas e as milhares de testemunhas? E os vídeos? Seria essa mais uma cortina de fumaça para esconder a verdade? Fica a dúvida. E quem disse que no Brasil não tem OVNI? O caso Varginha, de 1996, é a prova de que o Brasil também tem seus mistérios. Tudo começou com relatos de 3 meninas que teriam visto uma criatura estranha, magra, com olhos vermelhos e pele marrom, perto de um terreno baldio na cidade de Varginha, Minas Gerais. Imaginem o susto. A partir daí, o negócio começou a ficar sério. Militares cercando áreas, boatos de captura de criaturas, hospitais com alas interditadas. A história ganhou uma proporção gigantesca e colocou Varginha no mapa mundial da ufologia. Até hoje, o caso Varginha é cercado de mistérios e divide opiniões. Teria sido histeria coletiva? Uma brincadeira de mau gosto? Ou será que realmente tivemos a visita de seres extraterrestres em terras brasileiras? Em 1980, a floresta de Rendlesham, na Inglaterra, foi palco de um dos casos mais documentados e misteriosos da ufologia mundial. Tudo começou quando militares americanos, baseados na região, avistaram luzes estranhas na floresta. Imaginem a cena. Soldados treinados, acostumados a lidar com situações extremas, completamente atônitos com o que viam. Os relatos são de arrepiar, um objeto metálico triangular, pairando no ar, emitindo luzes coloridas. As testemunhas afirmaram ter se aproximado do objeto e até tocado em sua superfície. Documentos oficiais foram gerados, gravações foram feitas, e o caso ganhou as manchetes do mundo inteiro. O incidente em Rendlesham Forest é considerado um dos casos mais importantes da ufologia, justamente pela quantidade de evidências e testemunhos. Até hoje, o caso permanece sem uma explicação definitiva. Mas uma coisa é certa. Algo extraordinário aconteceu naquela floresta. Em 1951, a cidade de Lubbock, no Texas, testemunhou um verdadeiro balé de luzes no céu noturno. Moradores relataram ter visto luzes estranhas, em formação, cruzando o céu em alta velocidade. E não foram apenas alguns moradores, não.
Centenas de pessoas testemunharam o fenômeno, que se repetiu por várias noites. O mais intrigante é que as luzes se moviam de forma inteligente, mudando de direção e velocidade rapidamente, como se estivessem brincando de pique-esconde com os aviões. Cientistas e especialistas tentaram explicar o fenômeno como sendo aves migratórias refletindo a luz da cidade. Mas essa explicação não convenceu a todos. As luzes de Lubbock continuam sendo um mistério até hoje, alimentando a imaginação e a curiosidade de quem busca respostas nos céus. Em 1947, o piloto Kenneth Arnold, sobrevoando o estado de Washington, avistou algo que mudaria para sempre a história da ufologia. Enquanto procurava por um avião desaparecido, Arnold se deparou com 9 objetos voadores não identificados, voando em formação a uma velocidade impressionante. Segundo seu relato, os objetos se moviam como pires deslizando sobre a água, daí o termo disco voador que se popularizou para descrever os OVNIs. O relato de Arnold, um piloto experiente e respeitado, foi levado a sério e desencadeou uma onda de avistamentos de OVNIs em todo o mundo. O caso Kenneth Arnold é considerado um marco na ufologia, pois ajudou a popularizar o termo disco voador e a despertar o interesse do público e da mídia para o fenômeno OVNI. Capítulo 7. Kecksburg. E se a verdade tivesse caído do céu? Em 1965, um objeto misterioso em forma de bolota caiu do céu em Kecksburg, Pensilvânia. Testemunhas afirmam ter visto o objeto em chamas cruzando o céu, deixando um rastro de fumaça. O objeto caiu em uma área florestal, e logo foi cercado por militares e curiosos. Mas o que era aquele objeto? De onde ele veio? Ninguém sabia ao certo. As teorias iam desde um satélite soviético até um meteorito. Mas a teoria que mais se popularizou foi a de que o objeto era, na verdade, um OVNI. O governo americano, como sempre, negou qualquer envolvimento com o caso, e afirmou que o objeto era apenas um meteorito. Mas as testemunhas afirmam ter visto marcas e símbolos estranhos no objeto, o que alimentou ainda mais as teorias conspiratórias. Capítulo 8. As luzes de Marfa. Fantasmas ou visitantes. No deserto do Texas, próximo à cidade de Marfa, luzes misteriosas desafiam explicações há décadas. As luzes de Marfa, como são conhecidas, são esferas luminosas que aparecem no céu noturno, mudando de cor, intensidade e tamanho. Elas dançam, se dividem e se juntam, como se estivessem se comunicando. O fenômeno atrai curiosos e cientistas do mundo todo, que tentam desvendar o mistério das luzes. Alguns acreditam que as luzes sejam apenas reflexos de faróis de carros ou fenômenos atmosféricos. Mas os moradores locais têm outras teorias. Lendas indígenas falam de espíritos que vagam pelo deserto, e muitos acreditam que as luzes sejam manifestações dessas entidades. Fantasmas, espíritos ou algo ainda mais inexplicável? As luzes de Marfa continuam sendo um enigma. Capítulo 9. Socorro. Um policial, um OVNI e um encontro inesquecível. Em 1964, o policial Lonnie Zamora, de Socorro, Novo México, viveu uma experiência que jamais esqueceria. Durante uma perseguição a um carro em alta velocidade, Zamora viu algo aterrorizante, um objeto oval brilhante, pousado em um terreno deserto. Curioso, Zamora se aproximou do objeto e viu 2 figuras humanoides próximas à nave. Assustado, Zamora tentou pedir reforço pelo rádio, mas a comunicação falhou. As figuras entraram na nave, que decolou em alta velocidade, deixando para trás um rastro de fogo e um policial em choque. O caso foi investigado pelo FBI e pela Força Aérea Americana, mas nunca chegou a uma conclusão definitiva. O relato de Zamora, um policial experiente e respeitado, é considerado um dos mais confiáveis da ufologia. Em 1966, estudantes e professores da escola Westall, em Melbourne, Austrália, testemunharam um evento que jamais imaginariam presenciar, o pouso de um OVNI no campo de futebol da escola. Era um dia comum, até que um objeto estranho, em forma de disco, surgiu no céu. Silêncio e em baixa altitude. O objeto sobrevoou a escola por alguns minutos, causando pânico e curiosidade, antes de pousar em um campo próximo. Crianças correram, professores tentavam manter a calma, enquanto o objeto emitia luzes e sons incomuns. Após alguns minutos, o objeto decolou rapidamente, desaparecendo no céu.
O caso Westall é um dos mais intrigantes da ufologia australiana, com dezenas de testemunhas, incluindo crianças e professores. Mas até hoje, o mistério permanece sem solução. Em 1965, na Pacata Valensole, França, o fazendeiro Maurice Massey teve um encontro que mudaria sua vida. Enquanto trabalhava em sua plantação de lavanda, Massey viu um objeto estranho pousando em seu campo. Curioso, Massey se aproximou do objeto e teve um encontro com dois seres baixinhos, com roupas metálicas. Os seres se comunicavam por meio de sons estranhos e gestos, e pareciam estudar as plantas de lavanda. Assustado, Massey observou tudo à distância. Após alguns minutos, os seres voltaram para o objeto que decolou em alta velocidade, deixando para trás um círculo perfeito na plantação e um fazendeiro em choque. Em 1967, na pequena cidade de Shag Harbor, no Canadá, um objeto luminoso foi visto caindo no mar. Testemunhas afirmam ter visto o objeto em chamas, deixando um rastro de fumaça no céu. Rapidamente, barcos de pesca e equipes de resgate foram enviados ao local do suposto acidente. Mas, para a surpresa de todos, nenhum destroço foi encontrado. O que teria acontecido com o objeto? Teria ele afundado no oceano? Ou teria conseguido levantar voo novamente? O caso Shag Harbor é um dos poucos casos de OVNIs investigados oficialmente por um governo. E, apesar de todas as buscas, o mistério permanece sem solução. No profundo vale de Hesdalen, na Noruega, um fenômeno luminoso intriga cientistas e moradores há décadas. As luzes de Hesdalen são esferas luminosas que aparecem no céu noturno, em diversas formas, tamanhos e cores. Elas se movem em alta velocidade, param bruscamente, mudam de direção e parecem desafiar as leis da física. Cientistas de todo o mundo instalaram equipamentos no vale para tentar desvendar o mistério, mas as luzes continuam sendo um enigma. Seriam essas luzes resultado de reações químicas na atmosfera? Fenômenos geológicos incomuns? Ou seria algo mais extraterrestre? Voltamos ao Novo México em 1964 para relembrar o caso do policial Lonnie Zamora. Após avistar um objeto metálico pousado em uma cratera, Zamora se aproximou e teve um encontro com dois seres pequenos, vestidos com trajes brancos. Os seres não demonstraram hostilidade, mas pareciam surpresos com a presença do policial. Zamora observou os seres entrarem no objeto, que decolou rapidamente, deixando para trás um rastro de fogo e um policial em choque. O caso Lonnie Zamora é considerado um dos mais importantes da ufologia, devido à credibilidade da testemunha e à proximidade do contato. Em 1974, um avião de carga C-47 desapareceu dos radares enquanto sobrevoava o deserto de Coyame, no México. Após dias de busca, os destroços do avião foram encontrados, completamente destruídos. Mas o que causou o acidente? As investigações revelaram que o avião havia colidido com um objeto não identificado em pleno voo. Fragmentos de metal desconhecido foram encontrados entre os destroços, e testemunhas afirmam ter visto luzes estranhas no céu na noite do acidente. O incidente de Coyame é um dos poucos casos em que há evidências físicas de uma possível colisão entre um OVNI e uma aeronave. E aí, pessoal, o que acharam desses avistamentos incríveis? Deu para sentir um friozinho na espinha? A verdade é que o universo é muito maior e mais misterioso do que podemos imaginar. E a cada novo relato, a cada novo avistamento, aumenta a nossa curiosidade sobre a existência de vida fora da Terra. Deixe nos comentários qual desses casos você achou mais impressionante. E não se esqueça de compartilhar suas próprias experiências